Olá, chegamos para mais um Conexão HCI. Você é nosso convidado para acompanhar tudo o que acontece no Hospital de Clínicas Ijuí. Hoje o nosso cenário está diferente, decorado pela Bel Spásio, isso porque nós estamos com dois convidados, os médicos radio-oncologistas Tadeu Ludwig e Bernardo Pinatti. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Marília. Para começar, eu quero saber o que é radioterapia e qual a sua eficácia. Tudo bom, pessoal? Radioterapia é uma das 3 modalidades do tratamento do câncer, né, Marília? A gente, quando vai tratar um paciente que recebe o diagnóstico de câncer, que é um diagnóstico que dá muito medo ainda hoje, a gente sempre se baseia na cirurgia, seja ela para fins, às vezes até diagnóstico, ou não ressecar mesmo, tirar o tumor fora. A quimioterapia, que é muito famoso, né, que é o remédio que a gente faz na veia e tal. Claro, hoje em dia existem outras modalidades de tratamento sistêmico. E a radioterapia, que a radioterapia é o que a gente não escuta falar. Deve ser jogado. Muitas vezes até médico não escuta falar durante a formação, né? Porque ele é um tratamento extremamente específico e ele é um tratamento que a gente vai fazer uso de radiação, né? De radiações de diversas fontes. Hoje em dia, a grande maioria das vezes, radiação elétrica, né? De eletromagnética, de fonte gerada artificialmente, ou radiação de irídio, no caso de braquiterapias, que é uma modalidade de radioterapia que a gente coloca uma fonte radioativa dentro do paciente, ou justaposto ao tumor, né? Para com essa radiação, quebrar o DNA da célula do tumor e matar ele. Então, isso é a radioterapia. A radioterapia é um dos tratamentos do câncer que a gente vai, por meio de radiação, quebrar o DNA da célula e liquidar com o tumor. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Perguntei sobre a eficácia do tratamento. A eficácia do tratamento é... Todo tratamento oncológico, né? A eficácia, a chance de cura do paciente está relacionada com o estadio, o quão avançado está o tumor quando o paciente descobre o tumor, essa que é a jogada. Então por isso que é tão importante a gente fazer exames de rotina, exames de estadiamento, tudo o que a gente chama assim de screening, né? No caso das meninas a mamografia, né? Para a gente descobrir os tumores de maneira precoce. Então a eficácia está muito relacionada a isso. A radioterapia é interessante porque mesmo em tumores muito avançados, mesmo tumores incuráveis, a radioterapia ainda tem um papel que ela consegue segurar o tumor, né? A gente consegue trazer conforto para o paciente, mesmo que a gente não consiga curar ele com a radioterapia. Então a eficácia da radioterapia é muito boa, tanto para tumores iniciais, para deixar esse paciente curado do tumor, né, do câncer dele, quanto mesmo estadios mais avançados, pacientes com quadro bem mais grave de doença, para a gente controlar e trazer conforto para esse paciente, né? Então a eficácia dela é boa em todos os aspectos, essa que é a jogada, né? Então a gente controla muito a doença. O que acontece é que às vezes a doença já está no estado mais avançado, que pela radioterapia ser um tratamento localizado, a gente não vai conseguir curar o paciente, mas a gente consegue trazer conforto no momento que a gente está tratando regiões onde está incomodando mais o paciente, né? Mas a eficácia é boa. Virtualmente todos os tumores respondem à radioterapia. Tudo uma questão de ajuste de quanto de radiação vai receber, mas todos têm algum tipo de benefício com a radiação. Certo. O serviço de radioterapia ele fica dentro do Centro de Alta Complexidade em Oncologia, do HCI. Você sabe me dizer quantos pacientes passam por lá, uma média assim, por mês, mais ou menos, e também qual a equipe que se envolve no serviço de radioterapia? Olá, Marília. O serviço de radioterapia fica dentro do CACOM, certo? Hoje, a nossa equipe, ela conta com 3 médicos radio-oncologistas, 2 físicos médicos e toda a equipe que faz parte do tratamento, entre técnicos de radioterapia, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e toda a equipe do administrativo. Hoje, a radioterapia, ela está num processo de expansão, a gente tem atendido cada vez mais pacientes. Se a gente for fazer um comparativo com 2 anos atrás, onde a gente atendia uma média de 80 pacientes novos ao mês, hoje a gente está com praticamente 50% a mais, né, ou pouco menos de 50% a mais. Nós temos uma média de 135 a 140 novos pacientes todos os meses. Então, ao longo de um ano inteiro, isso são mais de 1.200, 1.300 pacientes tratados com radioterapia no nosso serviço de radioterapia do Hospital de Clínicas. Que vem de toda a macro-região, né? Ele é referência para muitas cidades. Né? Exato. Nós temos hoje a radioterapia, ela engloba uma população aproximada de 3 milhões de pessoas, certo? Dependendo do tipo de tratamento, né? Se a gente for pegar um tratamento específico, que é a braquiterapia, um dos nossos tratamentos que envolvem radiação, nós atendemos metade do estado.
né? Nós temos o único serviço de braquiterapia fora de Porto Alegre hoje é o Hospital de Clínicas de Juí, certo? Então, metade do estado é referenciado para o tratamento com braquiterapia no nosso serviço e a outra metade acaba indo a Porto Alegre. Nós noticiamos há pouco tempo que o serviço de radioterapia começou a fazer radiocirurgias também. Queria que vocês me explicassem o que é a radiocirurgia, para quem não sabe ainda, e como que funciona esse tratamento. Radiocirurgia, ela é uma modalidade de radioterapia também, na qual a gente vai usar altíssimas doses de radiação em muito poucas frações, né? Qual que é a vantagem desse tratamento? Esse tratamento ele tem uma resposta, uma chance de matar o tumor muito mais alta do que o tratamento convencional. E a gente usa ela em diversos aspectos, em diversos momentos. Para ficar um pouquinho mais claro, por exemplo. Antigamente, teve até um caso que a gente divulgou recentemente, uma paciente que tinha uma metástase craniana, uma lesão única dentro do cérebro, classicamente irradiaria o cérebro inteiro. Então, eu ia prejudicar a capacidade de raciocínio da paciente, prejudicar a capacidade de memória. Então, eu ia trazer um prejuízo na qualidade de vida da paciente muito grande, porque eu ia irradiar o cérebro inteiro para tratar uma lesãozinha. Hoje não, hoje a gente consegue irradiar só aquela lesãozinha, com uma margenzinha pequena na volta, porque são variações de posicionamento, né? Já que quando a gente vai fazer esse tratamento que a gente usa para posicionar o paciente uma máscara, ele é um tratamento sem corte, sem nada disso, é só uma máscara, esse é o máximo de desconforto que a paciente tem. Então a gente tem que dar essa margenzinha, mas é a lesão com a margenzinha. E com isso eu consigo, já que o volume a ser irradiado é muito menor, aumentar muito a dose por dia, fazendo com que esse tumor tenha uma chance muito maior de morrer. Então se tu comparar com o tratamento antigo, que a gente tinha uma capacidade de controlar a doença dentro da cabeça da paciente, com todos os efeitos adversos que tinha, de 50%, isso basicamente jogar uma moeda para cima, cara e coroa, né? Oferecer um tratamento hoje que a chance de controle no estudo mais pessimista é de 92%, é um grande ganho, com uma toxicidade virtualmente zero, né? A paciente de maneira aguda não sente nada, subaguda ali nas primeiras semanas vai cair o cabelo mais próximo da região irradiada, se a lesão for mais periférica no cérebro, né? E a longo prazo, sem risco de comprometimento de memória, nada disso, né? A gente já tem inclusive outros casos, que, como a cirurgia é um momento breve, a gente começou faz pouco tempo no hospital, né? Então a gente fez os procedimentos, a gente ainda não tem os exames de rotina para poder mostrar os resultados. Isso é legal, de a gente poder, os pacientes confiam na gente, mas a gente poder mostrar para o paciente, olha aquilo, viu? Aquilo que eu falei, realmente, o senhor está se sentindo bem, mas não é só o senhor se sentindo bem, o tumor morreu também. Exato. Então eu ainda estou muito cedo para a gente poder fazer os exames de rotina. Tem um que é previsto agora para o próximo mês, outro para o mês que vem. Mas a gente já tem radiocirurgia de dois casos muito interessantes. Do radiocirurgia de pulmão, que é uma paciente que ela tem uma capacidade pulmonar já prejudicada, então ela não conseguiria fazer nenhum procedimento cirúrgico para tirar a lesão, que seria o tratamento clássico. Então com radiocirurgia a gente mata aquela lesão também na taxa de 90%. Sei com a paciente, mesmo tendo um pulmão prejudicado, saindo conversando com a gente numa boa quando nada tivesse acontecido. E um outro caso seria um outro paciente que tem várias lesões no cérebro, tem 8 lesões no cérebro, que já fez no passado essa radiação no cérebro total, e no momento que tu faz a radiação no cérebro total, tu deixa o cérebro bom fragilizado depois, né? Por isso as sequelas. E aí, se a gente repetiu a radiação no cérebro total, eu daria uma dose muito grande. O paciente poderia, inclusive, até morrer do tratamento. Então, esse paciente, ele seria um paciente que, infelizmente, a gente chegaria na consulta e falaria assim, querido, infelizmente, não temos o que fazer pelo senhor nesse momento e tal. Com a radiocirurgia, não. A radiocirurgia a gente conseguiu tratar as 8 lesões do paciente, e o paciente está bem, eu entrei em contato com ele esses dias, está bem, e está esperando vir com a ressonância nova daqui a 3 semanas, para comprovar, para documentar, mas clinicamente ele está bem, não teve nenhuma piora clínica, o que já nos deixa bastante otimista que sim, o tratamento fez o efeito dele, porque a gente sabe que o tumor com o tempo ele cresce, então tem prejuízo clínico, né? Se o paciente está melhor, está bem, não tem queixa nenhuma, é bom, o tumor não cresceu, a gente sabe que clinicamente vai ter resposta, eu quero documentar na radiologia, né? Mas essa é a grande conquista do hospital esse ano, que é poder oferecer para a comunidade, tanto para o SUS quanto para o convênio, essa modalidade de tratamento, que nos equipara com o mundo inteiro, né? É uma tecnologia que o mundo já faz, os Estados Unidos já faz, o Brasil já muitos centros fazem, e que a gente está ficando para trás, então esse ano, desde que a gente chegou,
estamos fazendo. É bem interessante, isso é uma grande conquista para o hospital. Uma maneira de complementar, Marília, tudo que o Bernardo falou é que quando a gente faz algo que o Bernardo comentou antes, de que quanto maior a dose de radioterapia a gente faz, maior a chance de a gente controlar um tumor, certo? Quanto mais preciso a gente é, maior também a chance de controlar esse tumor. Então a radiocirurgia, dentre várias outras características que ela possui, técnicas, ela tem exatamente isso. Ela tem uma grande dose de radiação de uma maneira muito precisa, em uma localização muito precisa. E aí está o grande pulo do gato da radiocirurgia, né? Então, quanto maior dose, maior precisão, maior a chance de controlar e menor os efeitos colaterais também associados nesse tratamento. E tem uma outra coisa que é legal da interação da radiocirurgia, tanto do cérebro quanto corporal, mas mais corporal, a gente vê isso mais taxa, né, mais frequência, que é associada com alguns tratamentos modernos da oncologia, que a gente também dispõe no CACOM, que chama imunoterapia. A gente acaba irradiando uma lesão no paciente, o paciente tem várias lesões, a gente irradia uma só e tem resposta no corpo inteiro. A gente estimula o sistema de defesa a ficar mais vigilante, ele consegue identificar o tumor fora da área irradiada, e aí consegue controlar o tumor de maneira sistêmica no paciente. Então é muito interessante, mesmo que a radiocirurgia a gente acabe não utilizando para fim curativo, a gente pode tentar usar a radiocirurgia para buscar essa resposta sistêmica num paciente que tradicionalmente não teria, né? Então é mais uma frente que a gente tem de controle de doença, de aumento de tempo de vida do paciente, mesmo que os pacientes classicamente teriam fim de vida, né? A gente acaba fazendo, eu até brinco no consultório assim, querido, hoje a oncologia como um todo, rádio, oncoclínica, cirurgia, a grande conquista não foi curar mais o paciente, foi a gente pegar o câncer e transformar ele numa doença crônica. O senhor vai morrer com isso, mas não disso. Então vamos levando para frente, de vez em quando, é que nem pressão alta. Descompensa, a gente ajusta e vamos para frente. Essa que é a grande conquista. E a radiocirurgia é mais uma ferramenta para a gente conseguir isso, né? Então, além da radiocirurgia, acredito que uma outra grande conquista foi a aquisição do novo acelerador linear, que chega, acredito que no ano que vem, né, para uso, que foi anunciado nos últimos dias pelo Ministério da Saúde. Quero que vocês expliquem o que isso representa para vocês como médicos e também e principalmente para a população de toda a macro-região. Então vamos lá, o novo acelerador linear que foi uma conquista do HCI é uma notícia gigantesca, né? A gente, tudo isso que a gente estava comentando agora sobre a radiocirurgia já ter sido implementada com o acelerador que hoje a gente dispõe, pensem que isso vai ser absurdamente difundido, né? A capacidade que esse novo acelerador vai nos dar de fazer tratamentos ablativos, radiocirurgias, não só no crânio, mas extracranianas, certo? Ela é aquilo que eu acabei de comentar, né? Quanto maior dose e maior precisão de tratamento, maior a chance da gente controlar, menor a probabilidade de a gente ter toxicidade relacionada com o tratamento. Quando a gente fala toxicidade, a gente fala de efeitos colaterais, certo? Então, quanto maior a tecnologia associada, quanto melhor a engenharia de um aparelho, certo? Melhores os tratamentos que a gente pode entregar ao paciente. Além disso, esse acelerador linear, ele é algo que ele é extremamente ágil, certo? Então, além de a gente conseguir ter uma disponibilização muito maior de tratamentos de altíssima tecnologia com esse acelerador, nós vamos poder fazer isso de uma maneira muito mais difundida para mais pacientes, para pacientes que antes talvez não tivessem essa oportunidade de fazer esse tratamento, certo? A gente consegue fazer com mais tecnologia, com mais precisão, com mais controle de tudo isso, com menos efeitos colaterais e em um menor tempo, certo? Isso agrega diversas qualidades ao serviço. O paciente que precisa, muitas vezes a gente atende um paciente que vem de muito longe, certo? E esse paciente muitas vezes precisa vir 20, 25, 30, até 40 sessões de radioterapia, com um aparelho com maior tecnologia, com maior precisão de tratamento e mais ágil nesse tratamento, a gente eventualmente pode trazer o paciente que faria um tratamento em 40 sessões para 7.
certo? A gente pode trazer facilmente tratamentos de 10 sessões para uma sessão única de radioterapia. Nós podemos reduzir os tratamentos de 25 sessões para 5 sessões, certo? Então a gente consegue, além do ganho tecnológico, do parque de radioterapia que a gente tem, da qualidade do tratamento que a gente tem um ganho social muito importante associado com isso, certo? O paciente muitas vezes é acamado quando vem, ele precisa vir de ambulância, certo? Então, quando a gente consegue trazer maior conforto para o paciente, para a família que vai acompanhar, a gente fica, além de muito feliz de estar entregando um tratamento com mais qualidade, a gente também está entregando muito mais conforto para esse paciente e para essa família, certo? Que muitas vezes é um paciente que tem um sofrimento um pouquinho maior, né? Então, quanto mais tempo ele fica em casa, muito melhor. Essa máquina nova, eu até brinco assim, para entender o quanto ela agrega para a gente, acho que até comentei numa outra entrevista, olhar para o nosso celular, né? A gente olha para essa máquina, tu comparar o celular que a gente conheceu quando era adolescente, quando era criança, que era aquele Motorola tijolão que carregava na mesa, né? O coitado do proprietário saía com o tijolo do pulso. E olhar para o nosso iPhone hoje no celular, nosso Samsung no celular e tal. Então, pegar uma máquina extremamente básica que a gente tem aqui hoje, que salvou muita gente, ela cumpriu a missão heróica dela, fez a parte dela, e trocar por uma coisa de última geração. Então, todo o benefício que o teu celular te agregou, essa mudança que a gente teve, é o que essa máquina vai fazer. Então, a gente vai sair de uma radioterapia com a máquina que a gente vai substituir, a gente tem duas, né? Com a máquina que a gente vai acabar substituindo, botando a nova no lugar, a gente vai agregar muita coisa, né? Muita capacidade técnica e muito benefício para a sociedade, que nem o Tadeu falou. A gente vai ter todo um benefício clínico, de conforto, de eficiência, de menor toxicidade, mas também tem a parte de custo, né? Que vai diminuir muito o custo social mesmo, custo de investimento de prefeitura, investimento da sociedade, que no final das contas reflete na gente, porque é a gente que custeia isso, né? Não existe dinheiro do governo, existe dinheiro nosso. Então é importante esse benefício. E a ideia dessa máquina é que ela continue sendo uma máquina atualizada pelos próximos 10, 20 anos. Então, tu olha para frente, ela vai continuar sendo boa. Então, eu quero agradecer ao Dr. Bernardo, também ao Dr. Tadeu pela presença, pelos esclarecimentos sobre o serviço de radioterapia do HCI. Quero agradecer também por você que tem nos acompanhado até agora. Na próxima sexta-feira estamos de volta com mais uma edição do Conexão HCI. Até lá!